Comissão do Impeachment vota hoje o relatório pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff e Senado da República completa 190 anos. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. O pedido de afastamento da presidente Dilma será votado hoje na Comissão Especial do Impeachment do Senado. A reunião está marcada para as 10 horas. A repórter Dinalva Ferreira está dentro da sala da comissão, onde tudo vai acontecer, e traz ao vivo as últimas informações para nós. Bom dia, Dinalva. Dinalva, foram 8 dias de reuniões na comissão. O que você destaca para o dia de hoje? Olá, André, bom dia. Nesses 8 dias foram 60 horas de trabalho. É como se senadores e convidados estivessem discutindo por 2 dias e meio sem parar. Hoje a previsão é de que a sessão seja longa, mas não tão demorada, até porque não tem mais debate. Os senadores, é claro que deverão ser apresentados muitos pedidos pela ordem e questões de ordem, mas na hora da votação, os senadores só poderão falar para encaminhar os votos. Além do relator, senadora Anastasia, terão direito à palavra os líderes de blocos e de partidos, mesmo que não tenham representação na casa. Cada um terá direito a 5 minutos de fala. A votação será por painel eletrônico. Até por isso, a sala onde acontece a reunião foi mudada e vai acontecer aqui nessa sala onde acontecem as reuniões da CCJ, que já está equipada com sistema de votação eletrônica. A previsão da Secretaria-Geral da Mesa é de que a reunião termine por volta de 3 da tarde. Veja agora como foi a última sessão de debates em que foram apresentados 2 votos em separado, contrários ao parecer do senador Anastasia. Na chegada tumultuada, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, comentou a decisão do ministro Teori Zavascki de afastar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do mandato. Nós estamos desde o início desse processo dizendo que havia um desvio de poder do Eduardo Cunha, que ele tinha utilizado esse processo de impeachment como uma vingança e como um modus operandi seu. E agora, com essa decisão do Supremo, ficou clarissimamente comprovado que o modus operandi do presidente é o desvio de poder. E é o que aconteceu na instauração desse processo, por isso que ele é nulo. Na comissão, onde falou por 1 hora, José Eduardo Cardoso bateu na mesma tecla e criticou o parecer do senador Antônio Anastasia, que não levou em conta os atos de Eduardo Cunha. Por alguma razão, o Vossa Excelência não quis enfrentar o Eduardo Cunha, a questão do Eduardo Cunha neste caso. E acho que agora, até pela decisão do Supremo Tribunal Federal hoje, há que se pensar. Quer dizer, vai se passar batido novamente nos atos do Eduardo Cunha? Apesar de afastado, apesar de comprovado seu desvio de poder por decisão hoje do Supremo Tribunal Federal, que o afastou da presidência do mandato, não vai se enfrentar esta questão? Vai se fazer vistas grossas de novo às condutas do Eduardo Cunha? Devido à vênia, senhor relator, eu acho que isso mereceria um exame mais acurado. Nesse episódio, Eduardo Cunha, que é a pedra de toque que a defesa tem usado para tentar anular esse processo, que vem seguindo religiosamente o rito constitucional, ele está fora de combate. Mas aquilo que foi feito, ele até, de certa forma, beneficiou o governo, e não o contrário, como pretendia o Senado na ampliação do espectro deste julgamento e desse processo. A senadora Fátima Bezerra, do PT, pediu o arquivamento da denúncia, segundo ela, por causa da influência de Eduardo Cunha no processo. Mas o pedido foi negado pelo presidente da comissão, Raimundo Lira. Esta comissão tem por missão dar parecer à denúncia número 1 de 2016. Esse parecer pode até ser pelo arquivamento, mas a competência para sobre ela resolver definitivamente compete de forma exclusiva ao plenário do Senado Federal. Por isso, indefira a questão de ordem apresentada. Além de reclamar dos atos de Cunha, o advogado-geral da União voltou a dizer que não existe crime de responsabilidade, nem na edição dos decretos, nem nas pedaladas fiscais. É óbvio que a denúncia é inepta e óbvio que nós não sabemos até agora qual é o ato. Me lembra aquele joguinho de criança do Wally, né? Onde está o Wally? Onde está o ato? Não existe, ninguém sabe dizer. Passamos pela Câmara e ninguém disse, passamos agora pelo relatório do Senado e ninguém aponta qual é o ato, e vamos apurar depois que ela for afastada qual é o ato. Houve ato.
ou não houve ato. No caso dos créditos, ninguém discute a autoria, porque a senhora presidente assinou os decretos, não há dúvida. Indaga-se, no caso das pedaladas, nós vamos à lei de responsabilidade fiscal. E lá nessa lei, senhor presidente, nós observamos que toda lei de responsabilidade fiscal, ela atribui sempre, como o nome diz, a responsabilidade ao titular, ao chefe do respectivo governo. A bancada do PT apresentou voto em separado contra o parecer do relator Antônio Anastasia. Os senadores Randolfo Rodrigues e Vanessa Graziotin também. Sob o manto universal do combate à corrupção, o que se pretende, de forma escancarada, é o desvio para acessar o poder. O Brasil está sendo enxovalhado diariamente pelos maiores jornais, revistas e canais de televisão do mundo por essa tentativa espúria de retirada de uma presidente honesta, legitimamente eleita por questiúnculas contábeis que sequer caracterizam ilícitos fiscais. Por intermédio desse voto em separado, nós mostramos claramente que em nenhum momento, diferentemente do que apregoou o relator, houve o cometimento de qualquer crime de responsabilidade por parte da presidenta da República. Os votos em separado só são votados se o parecer do relator Antônio Anastasia for rejeitado. Mas nem os governistas acreditam nessa possibilidade, já que a maioria da comissão se manifestou a favor do impeachment. A votação será aberta, nominal e no painel eletrônico. Mas antes, os líderes partidários e de bancadas podem usar a palavra por até 5 minutos cada um, de acordo com a ordem de inscrição. E hoje, durante toda a manhã, a TV Senado vai fazer flashes mostrando toda a movimentação aqui no Senado. Às 9h45 começa um programa especial sobre o pedido de afastamento da presidente Dilma. E às 10 da manhã você acompanha a reunião. André? Obrigado, Dinalva. Por causa da votação da Comissão Especial do Impeachment, a entrada de visitantes estará proibida nas portarias e não haverá visitação institucional no Senado nesta sexta-feira. 6 de maio, hoje, sexta-feira, 190 anos atrás, esta data caiu num sábado. No distante 1826, ao meio-dia, o primeiro Dom Pedro abriu a sessão solene da primeira legislatura. Atualmente, estamos na de número 55. Do Império à Nova República e o que vier depois dela, cedo ou tarde, a história do Brasil passou e passará pelo Senado. Deve merecer-vos sumo cuidado a educação da mocidade de ambos os sexos, a fazenda pública, todos os mais estabelecimentos públicos e, primeiramente, a feitura de leis regulamentares, assim como a abolição de outras diretamente opostas à Constituição. Na sessão de abertura, em 6 de maio de 1826, o imperador Dom Pedro I definiu as prioridades do Senado: educação e finanças. O primeiro projeto foi aprovado 1 mês e meio depois. Definiu regras e valores para a naturalização de estrangeiros. Mas no Senado do Império, o ponto forte eram os discursos no plenário. O Visconde do Rio Branco, senador pelo Mato Grosso, chegou a falar por quase 8 horas na tribuna sobre o desfecho da Guerra do Uruguai. Você tem um protagonismo do plenário e pouca contribuição da atividade coletiva maior que poderia aparecer, por exemplo, no âmbito das comissões. Isso explica porque muitas vezes as contribuições parlamentares do Império são cifradas em nome de senadores. Leia Eusébio de Queiroz. No Império, o mandato de senador era vitalício. O perfil da casa, de homens maduros, levou o jornalista Machado de Assis a escrever a crônica O Velho Senado. Os senadores compareciam regularmente ao trabalho. Era raro não haver sessão por falta de quórum. Uma particularidade do tempo é que muitos vinham em carruagem própria, começando pelo mais velho, que era o Marquês de Itanhaém. A idade deste fazia-o menos assíduo, mas ainda assim era o mais do que cabia esperar dele. Mal se podia apear do carro e subir as escadas. Na República, o mandato vitalício chega ao fim. Mas até hoje, parte da imagem permanece. O legislador constitucional tomou a precaução de fazer com que os senadores tenham, no mínimo, 35 anos de idade. Ou seja, são homens maduros, já caminhados na experiência e na vida, e que estão, portanto, em condições de estabelecer um equilíbrio
dentro do Congresso Nacional. Inspirado no modelo francês, o Senado do Império tinha duas funções principais: revisar as decisões da Câmara e manter a unidade do território de um país continental que acabava de se tornar independente. Desde a primeira Constituição, o Senado já tinha a competência de julgar o chefe do Poder Executivo. Os senadores atuaram em momentos importantes para o país, como na abolição dos escravos. A Lei Áurea foi aprovada em regime de urgência 10 dias após a princesa Isabel, que também era senadora, defender o fim da escravidão. O Senado sempre procurou que essa transição operada do trabalho escravo para o trabalho livre não representasse, do médio para longo prazo, um elemento de instabilidade ou que colocasse em perigo as instituições políticas em questão. É evidente que a intenção não se resolveu em termos positivos, né? Porque junto da abolição da escravidão veio a proclamação da República. O Senado republicano exigia uma nova sede. No Rio de Janeiro, do secular Palácio Conde dos Arcos, foi para o Monroe. Lá foram 35 anos até a transferência para Brasília em 1960. Mudanças não só no espaço físico, mas também nas funções. O Senado baixa decretos legislativos com força de lei. O Senado aprecia a indicação de embaixadores que vão representar o Brasil no exterior, os diretores do Banco Central, das agências reguladoras, que hoje são muito importantes. Hoje são quase 5.500 propostas para análise na casa. Tem uma cobrança grande na sociedade por novas medidas que mudem a realidade da sociedade. E nós corremos atrás de apresentar essas medidas sob a forma de projetos de lei. As milhares de propostas exigiram modernização tecnológica. Pouco tempo atrás, o povo só tomava conhecimento que foi votado no Senado quando a matéria saiu no Diário Oficial. Hoje em dia tudo já está passível de ser examinado online, em tempo real, e mais, abrindo em vários canais, como é o caso do E-Cidadania, abrindo uma margem para que o cidadão participe, opine, envie perguntas para audiências públicas. As bancadas também cresceram por causa de novas regras de eleição e pela criação de estados como Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amapá, Roraima, Rondônia e Acre. Passamos de 49 para 81 senadores e o número de comissões permanentes foi das 6 iniciais para 14. Subcomissões, comissões temporárias, comissões especiais, o número desses colegiados é muito grande. Então, às vezes, é difícil você ter parlamentares em número suficiente para participar de todos esses debates. Mas isso mostra um crescimento do debate. A Comissão Senado do Futuro é uma das mais novas da casa. O Senado do Futuro é o Senado mais próximo do cidadão. É o Senado que dá oportunidade para que o cidadão possa participar do fortalecimento da democracia brasileira, com ideias e principalmente também com espaço aqui nessa casa. E não é porque o Senado cumpre hoje 190 anos que ele parou na história. A cada época, a cada geração, surgem novos desafios. A sociedade agora exige mais transparência, exige participação. Quer viver a política de perto e a casa, atenta ao presente, tem feito isso. Se renova de forma constante para estar mais próxima do cidadão, só que sem se esquecer de como tudo começou. O foco na educação de qualidade. O encontro de uma professora com um Senado que ela nunca viu mostra o entrosamento entre velhas e novas demandas. Era muito recorrente sofrer racismo manifestado por meio de xingamentos, agressões, perseguições. E era uma coisa gratuita, assim. O racismo não tem explicação, né? Eu era uma criança e não conseguia compreender por que os meninos me xingavam, por que eles me batiam, por que eles me perseguiam. Até que quando eu tinha 8 anos de idade, entrou uma professora na minha vida, a professora Creuza, que teve a sensibilidade de perceber o meu silêncio e conseguiu olhar além da minha roupa puída, do meu cabelo crespo, sem cuidados, porque não tinha dinheiro nem para comprar shampoo, né, muitas vezes. E a professora Creuza me acolheu de maneira muito amorosa.
naquele momento eu me senti como parte da escola. Eu entendi que não devia haver nada mais importante para fazer na vida do que influenciar a formação de outras crianças. Existe uma insatisfação que a gente sente na pele, né, com os serviços de saúde pública, com o transporte coletivo, com a qualidade da educação. Mas eu sinto que o cidadão, de um modo geral, ele não conhece os caminhos para transformar essa insatisfação, essa indignação em algo mais palpável. Eu vejo que o Senado sempre respondeu. Ele sempre responde. Os próprios parlamentares, no debate, eles vão evoluindo sempre para responder às demandas do momento. Eu tenho certeza disso, pela história dele, dos 190 anos dele. Bom dia, professora. Estou aqui hoje conhecendo um pouco mais do Senado e uma coisa que sempre me incomodou foi a falta de diálogo entre os políticos e a sociedade que eles representam. E me ocorreu perguntar o que o Senado tem feito no sentido de sanar essa situação. O Senado criou em 2012 o programa E-Cidadania. É um programa muito legal para atrair a população para dentro do Senado, para aproximar o cidadão dos seus parlamentares, dos seus representantes. A primeira ferramenta que nós disponibilizamos é a ferramenta de ideias legislativas. Lá qualquer cidadão pode apresentar uma ideia para que ela se torne lei ou emenda à Constituição. E essa ideia, para ser discutida, ela precisa receber 20 mil apoios de cidadãos pela internet mesmo, que fazem um cadastro ali no nosso portal. É uma forma de estreitar e facilitar o acesso do cidadão ao processo legislativo. Eu sinto que as redes sociais, as tecnologias de um modo geral, têm um potencial extraordinário para promover a aprendizagem, por exemplo, para aproximar as pessoas, para ampliar o debate sobre uma série de questões, né, para disseminar informações com velocidade. Oi, professora. Tudo bem? Tudo ótimo. O Senado tem alguma iniciativa no sentido de usar as redes sociais para se aproximar do jovem? Sim, o Senado está nas redes sociais desde 2009 e a gente hoje tem uma página com 1,5 milhão de seguidores. O Senado tem condições de acompanhar os posicionamentos dos cidadãos e, de alguma maneira, aproveitar isso para melhorar o trabalho? Sim, nós fazemos sempre um monitoramento de todos os comentários, todas as mensagens que a gente recebe, a gente responde, a gente direciona o cidadão, caso ele esteja com alguma dúvida, caso ele queira entrar em contato com o Senado diretamente, também direcionamos o cidadão. Quando o estudante, o jovem, está navegando nas redes sociais, ele vai transitar no centro de interesse dele. Se a política não é um centro de interesse, ele acaba não se permitindo aprender sobre isso. Então, ele nem se abre para o debate, ele acaba indo para outros temas, para outros assuntos. Bom dia, senadora. Bom dia. O que a senhora tem sentido no Senado em relação a que concepção de educação o Senado busca, o nosso país busca e em que medida o Senado pode colaborar para que a gente possa fortalecer, sobretudo, a educação pública no nosso país? O PNE foi uma grande conquista, né, o Plano Nacional de Educação, e todas as leis que tramitam por aqui é em torno disso, né, de aperfeiçoá-lo, de melhorar. E assim, a gente vai apresentando projetos, né? Eu mesma, como professora que fui de chão de sala de aula, de alfabetizar criança da escola pública, então eu tenho toda uma experiência que eu não quero esquecer, que eu quero depois até registrar do que pude fazer, né, para as crianças aprenderem. Então, eu senti na pele a questão da leitura, que ainda hoje é o nosso grande problema, né? Leitura e aquela história. Não
sabe ler, não aprende mais nada. Eu acho que a palavra que melhor define educação é transformação. Eu, inclusive, acredito que uma educação que não provoque transformação, ela não está cumprindo o seu papel. Fica aqui a nossa homenagem à professora Gina Vieira e a todos os brasileiros que acreditam no papel do Senado. Brasileiros que são o motivo e a inspiração por trás do nosso trabalho diário. A gente encerra esta edição especial sobre os 190 anos com uma seleção de fotos de alguns dos momentos mais marcantes da história desta Casa Legislativa.